Olá, eu sou Raquel Santos de Andrade, engenheira agrônoma, e eu estou no Sergipe Agrícola. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que é bastante comentado na agronomia e também é bastante debatido na agricultura: a compostagem. É preciso saber a importância do aproveitamento dos resíduos orgânicos e por quê? O aproveitamento desses resíduos é uma forma de amenizar os problemas ambientais, ou seja, evitar o descarte inadequado desses resíduos, dar um destino ideal, cujo vai proporcionar benefícios para o solo, para as plantas, para a agricultura em si. Bom, entendida essa importância de se reaproveitar esses resíduos, a gente vai entrar na segunda parte, que é a matéria orgânica. Ela melhora as qualidades do solo, as qualidades químicas, físicas e biológicas, e ajuda bastante a melhorar a fertilidade do solo. Então vamos entender um pouco sobre as características dessa matéria orgânica. Ela fornece nutrientes para o solo, ajuda na retenção de nutrientes, promove a inativação de elementos tóxicos. Ela também promove o aumento da porosidade e da redução da densidade. Ela promove o aumento da aeração, promove também o aumento da capacidade de infiltração de água e também promove o aumento da capacidade de retenção de água. Ela é fonte de carbono, também é fonte de energia, fonte de nutrientes e ajuda na formação de abrigo para a proteção de organismos do solo. Essa matéria orgânica, ela desempenha um papel fundamental na melhoria da fertilidade do solo. A importância de reutilizar esses resíduos. Agora a gente vai entender um pouco sobre a utilização agrícola da matéria orgânica. Uma forma de utilizar essa matéria orgânica é na forma de adubação orgânica. Ou seja, onde essa adubação ela vai estar promovendo o fornecimento de nutrientes, melhorando o condicionamento físico e físico-químico do solo, como a gente já falou anteriormente, o condicionamento biológico do solo também, como a gente acabou de falar. Outra forma de se utilizar esse resíduo é a matéria-prima para substratos. A gente também precisa entender que um fator de suma importância de ser observado na adubação orgânica é a qualidade do composto. Por quê? Algumas características precisam ser observadas desse composto, como por exemplo o teor de nutrientes, principalmente se o intuito for fornecer nutrientes ao solo, Então a gente precisa ficar de olho em relação ao teor de nutriente desse composto, a relação carbono-nutriente, principalmente nitrogênio, ou seja, a relação CN, a gente precisa saber como é que está essa relação. A umidade também é um fator que deve ser bastante observado, porque se o composto tiver muito úmido, vai acabar elevando o valor do transporte, que não é o que a gente busca, porque acaba deixando caro o processo. Outro fator a ser observado na qualidade desse composto é em relação à contaminação. Essa contaminação ela pode ser tanto química, quanto física, quanto biológica. Também a gente tem que observar bastante em relação à granulometria, porque o tamanho vai influenciar bastante na disposição de nutrientes. Bom, chegado até aqui, agora a gente vai entender um pouco as formas de aplicação desse resíduo, desse material, dessa matéria orgânica. Bom, a forma de aplicação é a adubação de base, visando o condicionamento do solo, que é incorporado ao solo ou aplicado em covas, como a gente pode observar aqui na imagem, as covas, e é um composto com elevado potencial de condicionamento do solo, ou seja, como a gente já falou anteriormente, em relação a CTC, ao poder tampão, agregação. Outra forma de aplicação é a adubação de cobertura, ou seja,
que é um composto orgânico rico em nutrientes e que permite a sua disponibilização em sincronia com a demanda da planta. Geralmente são aplicados em cobertura e em doses fracionadas. E outra forma, né, de aplicação é o mulch, que é um composto estabilizado e umificado. E agora a gente vai entender como é que funciona esse processo, né? O que é compostagem? A compostagem ela é um procedimento, né, que visa acelerar e direcionar o processo de decomposição de materiais orgânicos que ocorre espontaneamente na natureza. Para que o processo de compostagem seja um processo eficiente, né, onde a gente possa obter fertilizantes e substratos orgânicos ricos em nutrientes e em níveis aceitáveis de contaminação química e biológica, a gente precisa saber desses objetivos, né, que é a estabilização do material, onde a gente vai tornar esse material mais estável para que ele não cause problema com aquecimento, consumo de oxigênio e formação de substâncias tóxicas, redução ou eliminação de organismos indesejáveis, ou seja, os fitopatógenos, os enteropatógenos, a redução ou eliminação de substâncias tóxicas que podem estar presentes nas matérias-primas, a disponibilização ou concentração de nutrientes, porque a gente sabe que existe uma perda de massa muito grande, né, durante o processo de compostagem devido à emissão de CO2 e a melhoria na capacidade de condicionamento do solo, ou seja, né, que está relacionada com a umificação do material. Bom, para se realizar a compostagem é preciso, né, ter a mistura de materiais com diferentes características, ou seja, a gente tem um material, seja fonte rica em carbono, como palha, serragem, bagaço de cana, e fonte rica em nitrogênio, como esterco, tortas, resíduos de abatedouros. E quanto mais misturados eles for, melhor será a compostagem. E aí, esse processo de compostagem tem 3 fases, né? Que é a fase do aquecimento, a fase de estabilização e a fase de umificação. Então, a gente vai entender cada uma delas. Bom, a fase do aquecimento é 2 dias até 30 dias, numa temperatura de até 80 graus, onde vai ter a eliminação da contaminação biológica. Na fase 2, que é a fase de estabilização, que é de 30 até 90 dias, a temperatura ela vai se reduzir até atingir a temperatura ambiente, ou seja, o composto ele vai ser estabilizado. E na terceira fase, que é a fase da umificação, que é mais de 90 dias, já vai estar em temperatura ambiente, ou seja, o composto ele vai ser umificado. Outro ponto que a gente precisa entender é em relação às condições recomendadas para a compostagem. A gente executando esse processo de maneira eficiente, a gente vai obter um produto também bastante eficiente. A relação CN ela precisa estar entre 25 e 35. Esse composto ele precisa ser uniforme, ou seja, precisa ser feito revolvimentos para que todo o material seja misturado e fique bastante uniforme. A umidade precisa estar entre 40% e 60%. Menor que 40% vai causar uma paralisia da atividade microbiana, né, dos micro-organismos. E maior que 60% vai faltar oxigênio, ou seja, vai ter uma decomposição anaeróbica. Outro fator em relação às condições recomendadas é a temperatura, que deve ser observado, porém vai depender do objetivo da compostagem. A dimensão da pilha também vai influenciar bastante, porque pilhas muito largas vão dificultar na aeração. Tendo observado as condições recomendadas para o processo de compostagem, né, para poder obter
um composto de qualidade, a gente vai falar agora um pouco sobre as diferentes formas de compostagem. A gente precisa entender que existem diferentes formas de se produzir esse composto final, então a gente vai entender um pouquinho sobre cada um. A gente vai ver alguns métodos. Tem o método das geleiras estáticas. Esse método, ele não há revolvimento ou aeração forçada. A aeração ela ocorre devido à movimentação natural do ar. Tem as geleiras aeradas, que pode ser sem revolvimento, onde a aeração ela é realizada principalmente por meio de equipamentos de aeração, ou seja, é forçada. É bastante utilizada em países ricos, onde a compostagem está mais desenvolvida, mas também pode ser com revolvimento, onde é mais utilizada no Brasil, exige um esforço físico, né, e mão de obra, e é mais utilizada por pequenos produtores. Tem os reatores, que é um método, né, utilizado para compostagem de lixo urbano. Tem a compostagem doméstica com recipientes, que tem crescido bastante, né, pois é uma forma de diminuir a geração de resíduos e também é uma forma de se obter fertilizantes e substratos. Aqui em relação a compostagem doméstica, algumas formas de se utilizar para se fazer se obter esses compostos. Então aqui vamos falar sobre algumas fontes que são utilizadas para a produção desse composto e a gente vai falar sobre algumas. Bom, e a gente vai começar falando sobre as fontes ricas em carbono. O capim-elefante, que é de maior facilidade de obtenção, a gente não tem dificuldade de encontrar esse material e pode ser utilizado em qualquer idade e em qualquer tempo de armazenamento. Tem também o bagaço de cana, que tem um teor reduzido, né, de nitrogênio, por isso é necessária a sua mistura com a maior proporção de um material rico em nitrogênio. Tem também a braquiária, que é encontrada em diversas regiões do país e ela pode ser utilizada em qualquer idade e em qualquer tempo de armazenamento e tem uma grande variação do teor de nitrogênio. As aparas de podas de árvore também são fontes ricas em carbono, são um material encontrado em diversas regiões do país, porém é necessário realizar sua trituração, ou seja, transformar em serragem. E tem também a serragem ou a maravalha, né, que tem um reduzido teor de nitrogênio, por isso é necessário a sua mistura com uma maior proporção do material rico desse nutriente e tem uma grande variação da sua velocidade de decomposição. Bom, agora as fontes ricas em nitrogênio, temos a torta de mamona, que apresenta um elevado teor de nitrogênio, facilita muito a logística da compostagem, porque ela tem uma elevada densidade, uma textura fina, né, que é tipo um pó, não atrai ratos, nem formigas, etc. É um produto de difícil obtenção em algumas regiões do país. Temos também os farelos, os diversos farelos, né, o trigo, o algodão, a soja, etc. São de fácil obtenção, pois são utilizados para alimentação animal e podem apresentar um custo elevado, é uma desvantagem. Temos também palhada de leguminosas como a crotalária, a glicídia, a leucena. Bom, a palhada, né, das leguminosas, elas apresentam um elevado teor de nitrogênio e também pode ser produzido pelo próprio agricultor. Temos também o esterco bovino, a cama de aviário e outros estercos que podem apresentar contaminação química, como carrapaticidas, antibióticos. É uma compostagem mais complexa, pois deve eliminar eventuais contaminações biológicas,
porque é necessário apresentar aquecimento e realizar revolvimentos. Temos também os restos de alimento e de abatedouros, que é um produto de difícil transporte, armazenamento e manipulação, né, porque apresenta uma elevada umidade, emite forte odor e atrai vetores, como moscas, ratos. Bom, eu espero ter contribuído um pouco com todas as informações que eu trouxe para vocês. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima!